Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouquinho, para vocês sobre os aspectos gerais aí da garantia de escoamento. Eu trabalho no grupo de elevação artificial e garantia de escoamento, do CEPETRO. É coordenado pelo professor Antônio Banvart, da Faculdade de Engenharia Mecânica. Nós somos em 4 pesquisadores. Também temos alunos de pós-graduação, porque o CEPETRO ele apoia o Programa de Ciências e Engenharia de Petróleo, que está sob a coordenação da Faculdade de Engenharia Mecânica e do Instituto de Geociências. Também falar que essa área ela é bastante interdisciplinar. No nosso grupo aí nós temos químicos, engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos e mecatrônicos. Então, é bastante multi e interdisciplinar. Começando a falar o que, primeiro, a definição da garantia. O que é a garantia de escoamento? Como o próprio nome fala, é garantir, assegurar que os fluidos que estão ali no reservatório, na rocha, que pode ser óleo, água e gás, eles cheguem até a plataforma. Então, desde o reservatório até chegar à superfície. Por quê? Dependendo da característica do petróleo, podem ocorrer aí alguns problemas. Então, a gente tem que saber quais os problemas que podem ocorrer para tentar prevenir e remediar o possível ocasionamento aí dessas situações. Os 3 principais problemas que nós estudamos no LGE é a deposição de parafinas. As parafinas elas são componentes do petróleo, são moléculas grandes de carbono e hidrogênio, e dependendo de determinadas condições, de pressão e temperatura, elas podem se depositar na tubulação. Então, aqui está a tubulação, e dependendo de determinadas condições, elas vão se depositando, diminuindo o diâmetro do duto, e tornando mais difícil o escoamento, podendo até mesmo bloquear esse duto aqui, causando seríssimos problemas aí para a produção. Outro estudo que está relacionado à garantia de escoamento é a formação de emulsões. O que é uma emulsão? A dispersão são 2 fases immiscíveis, uma fase está dispersa na outra. Então, a formação de emulsões aqui, no caso, água, que são as gotas de água dispersas no meio óleo. Então, isso também acaba aumentando a viscosidade do óleo e dificulta o escoamento, o bombeamento dele do fundo do mar até a plataforma. E também a gente estuda a redução de atrito, que no caso são para polidutos dos derivados. Quando a gente fala em atrito, são substâncias menos viscosas, que são diesel, gasolina, o próprio etanol. Então, são os polidutos. Por exemplo, tem um poliduto que sai aqui da Replan e vai até Brasília, que leva poliduto porque ele leva os derivados, leva gás também. Então, por conta das grandes distâncias, às vezes é necessário se adicionar alguns, que a gente fala redutores de atrito, são alguns químicos que se adicionam para diminuir esse atrito, então, e fluir mais facilmente, aí, com menor perda de carga nas tubulações. E outra questão é a redução da viscosidade. Aí sim também são para óleos muito viscosos. Então, aí é o óleo, quando sai óleo muito pesado, que a gente fala bastante viscoso, quando ele sai do fundo do poço até a plataforma, às vezes é necessário a gente colocar também alguns químicos para reduzir a viscosidade e garantir que ele chegue até a superfície. Então, aqui eu tenho um esquema, basicamente, do que ocorre. A gente tem aqui o reservatório, lá que está uma determinada temperatura, então o óleo está a 80 graus, está quente, a pressão também é bastante elevada, está em torno de 200 quilos. Aqui a gente tem o esquema de um poço. Então, aqui dentro desse poço é colocado a questão de bombas para você jogar o petróleo para cima. Quando esse óleo ele percorre toda essa camada aqui,
de rocha, né, ele chega aqui já a 60 graus e com uma pressão menor. Aí ele tem todo um trajeto, né, nas linhas de produção para chegar até a plataforma. A temperatura aqui embaixo, a temperatura da água no fundo do mar é por volta de 4 graus. Né? Então, embora todas essas linhas elas tenham um isolamento térmico, esse óleo ele viaja, né, por grandes distâncias nessas linhas. Então, ele, mesmo com o isolamento, ele ainda troca calor e perde. Né? Ele chega aqui a 14 graus e numa pressão de 10 quilos, uma pressão baixa. Então, no caso da deposição das parafinas, essa queda de temperatura de 60 para 14 graus é bastante crítica, porque essas parafinas elas têm uma propriedade chamada de TIAC, né, que é a temperatura inicial de aparecimento de cristais. Essa temperatura é por volta, dependendo do óleo, é 40, 43 graus. Ou seja, o óleo ele vai abaixando a temperatura, então ele sai a 60, né? E nesse percurso aqui, em algum momento, ele vai passar por essa temperatura aí de 43 graus, né? Porque ele chega aqui a 14 graus. Então, eu vou ter a formação, a cristalização dessas parafinas. E essas parafinas podem ir depositando nas linhas e dar os problemas de parada de linha, né? Perda de carga, e diminui a vazão, né? Porque você está diminuindo o diâmetro do tubo, então você diminui a vazão de produção do óleo. Então, a gente, no laboratório, a gente busca entender, né, para cada determinado, a gente trabalha com amostras de petróleo real mesmo, né, e a gente busca entender, estudar, né, essa TIAC, todo o comportamento aí físico-químico do petróleo, para tentar, né, dar respostas aí às empresas, que nós temos projetos em colaboração para responder essas questões e tentar evitar que isso ocorra no fundo do mar. Caso isso ocorra, né, vai ocorrer, né, mas as indústrias elas usam alguns métodos para remediar esse tipo de problema. Né? Um deles é o chamado PIG, que são raspadores de linha. Né? Esses raspadores eles têm um formato aqui de um canhão mesmo, né? Esse formato aqui de canhão do tamanho do diâmetro do tubo, ele passa raspando então toda aquela parte sólida que tem dentro da tubulação, né? E leva isso para fora, através de linhas de serviço. Né? A gente tem as linhas de produção e tem linhas de serviço no fundo do mar. Outro método são os métodos térmicos. Aí são o próprio isolamento também, e tem o sistema gerador de nitrogênio, que é com calor. Né? Então, é injetado um nitrogênio, uma reação de nitrogênio para gerar calor nessas linhas, e aí, então, você aumenta a temperatura, né? E essas parafinas elas, voltam para o estado líquido. Né? Você remove esses cristais de parafina. E também tem a parte de injeção de aditivos químicos, que são os inibidores de parafina. Ele é adicionado no óleo ainda quente, e esse aditivo, né, ele mexe na temperatura do aparecimento dos cristais. Bom, o outro tópico que a gente estuda é a questão das emulsões. Né? Então, como eu já falei, emulsão são dois sistemas, dois líquidos immiscíveis. Né? No petróleo, então, como no reservatório, lá na rocha, também tem água. Então, é possível que tenha a formação de emulsões, né? Emulsões água em óleo. Aqui a gente tem algumas imagens do óleo e umas pequenas gotas, eu não sei se dá para ver por conta da luz, mas a gente tem umas pequenas gotículas de água dispersas no óleo. Né? Então, tem o óleo lá embaixo no reservatório, junto à água com óleo, e ao passar por bombas, por válvulas, né, que são situações de elevado cisalhamento, eu promovo a interação dessas fases e formo emulsão. E isso é ruim. É ruim porque se o óleo já é viscoso, né? A formação de emulsões ele aumenta a minha viscosidade. Né? Então, aqui a gente tem um gráfico típico de viscosidade, né? Em função aqui da taxa de escoamento,
né? E a gente observa aqui que a viscosidade do óleo puro está aqui embaixo. E conforme a gente aumenta a quantidade de água, eu aumento a minha viscosidade. Então, isso para a produção é ruim também, né? Porque eu preciso de bombas mais potentes, né? Porque a minha viscosidade é mais alta, para eu bombear o mesmo tanto que se eu tivesse só o óleo puro. Então, também a gente estuda no laboratório como evitar a formação dessas emulsões ou também como quebrar. E aqui o que seria o ideal, né, seria emulsões de óleo em água, que na verdade seriam gotas dispersas de óleo no meio fluido água, que a viscosidade aí seria mais baixa, né, mas isso não é o que ocorre no petróleo. E para acabar aqui, então, outro ponto que a gente estuda é a redução de atrito, né, ou redução de viscosidade. Você tem a tubulação, o escoamento, né, 2 pontos de medida e de pressão, e esse ΔP ele é menor quando a gente coloca essa perda de carga, né, você perde menos energia quando você coloca um agente redutor de atrito, né, tanto para os derivados quanto para o petróleo puro. A gente adiciona aditivos redutores de viscosidade para diminuir essa perda de carga e aí aumentar a vazão, ou com menor energia de bombeamento você aumenta, com a menor energia de bombeamento você tem a mesma vazão. Aqui estão alguns exemplos rapidinho só para finalizar de onde nós tem aplicação, né, dos redutores de atrito. Alguns oleodutos aí no Brasil. Aqui é uma imagem de uma plataforma P40 e aqui um navio aliviador, que a gente chama, que é o que vem buscar o óleo aqui, né, na Bacia de Campos, P38. Um dos dutos dessa plataforma aqui foi fechado para manutenção e o outro ficou produzindo, então eles fizeram um teste para adicionar redutores de atrito, né, e observaram aí um aumento de quase 20% na produção por esse único duto. Também na companhia logística na Espanha, né, ligando esses 2 terminais aqui, de Tarragona, Barcelona e Gerona, né, numa tubulação aí de óleo diesel, então grandes distâncias, né, então isso é o que caracteriza aí o uso de redutores de atrito, de viscosidade. Eles obtiveram aí uma redução de atrito de 45%. Então é isso o que eu tinha para falar para vocês. Eu trouxe aqui 2 amostras de petróleo para vocês verem a questão, só o comparativo, né, de um óleo pesado e de um óleo leve. Então, esse aqui na minha esquerda é um óleo leve. Obrigada. Esse aqui na minha esquerda é um petróleo leve, né, um petróleo típico do pré-sal, e esse aqui é um petróleo pesado, né? Se a gente verter aqui o frasco dos 2, a gente vê muito mais rapidamente que esse petróleo aqui ele é bem mais fluido, né, do que esse outro. Então a gente estuda, né, o comportamento, as características, para que esse petróleo aqui tenha a gente consiga, né, ter uma boa fluência em relação a esse outro óleo aqui, tá? Obrigada. Então era isso que eu tinha para falar para vocês.